Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita, e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Carmen Lígia que se chama Sorrir é o Melhor Remédio. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil. É um devocional que tem meditações diárias baseadas sempre na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, como não fui eu que escrevi o texto, foi a irmã Carmen Lígia, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Mas é importante que os irmãos se lembrem, e aqueles que desconhecem saibam, que eu não sou pastora, não sou teóloga, não sou missionária, não. Eu sou uma pessoa como os irmãos que tem prazer em ler a palavra de Deus, e aí a gente faz isso juntos, tá bom? Então, irmãos, para a gente poder ler o capítulo 29 de Jó, eu vou pedir para os irmãos peguem a sua Bíblia para a gente ler junto, né? Para não ficar muito cansativo, porque são 25 versículos, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. E antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos pedir ao nosso Pai, ao Senhor, que nos abençoe para que nós possamos aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar. Senhor Jesus, diante de Ti pedimos que Tu nos ensine a importância do sorriso, a importância de uma vida leve, pautada nos Teus mandamentos, naquilo que o Senhor exige e pede para nós. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos estar sempre preocupados em fazer o melhor para Ti. Ensina-nos, Senhor, através da leitura de hoje. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Já vai falar das bênçãos do passado. Capítulo 29, diz assim: Jó continuou a falar: tenho saudade dos tempos que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio, refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam e eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo o que fazia, a retidão me cobria como um manto e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia as causas dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo, morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de uma vida longa e boa. Pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar. Pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. Bebiam-nas como a chuva da primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles
valorizava o meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Amém? Que triste, né? Jó se lembrando de tudo isso. A angústia que ele estava passando, né, irmãos? Como ele sofreu. Bem, o nosso texto chama-se Sorrir é o melhor remédio. E ele escolheu, a irmã Carmila escolheu o versículo 24 que diz: quando ele sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Bom, a gente vai lendo o capítulo 29 de Jó e vai vendo como ele era beneficiado, né? Como ele era abençoado. Como cada coisa que ele vai descrevendo vai mostrando, né? O caminhar de Jó com Deus. Como tudo era simples e fácil para ele, porque ele ouvia a voz de Deus e cumpria aquilo que o Senhor tinha em mente, né? E no versículo 24, esse que a gente escolheu aqui, que acabamos de ler, ele diz que o sorriso dele brilhava quando ele sorria, que era uma luz, né? Então, quando ele sorria, nossa, a gente não fala que tem pessoas que quando sorriem iluminam a vida da gente? Eu imagino que esse devia ser um dos sorrisos de Jó, né? Então a gente aprende com Jó que o sorriso é uma coisa assim incrível, maravilhosa, extraordinária. É uma expressão simples, né? Porque um sorriso não custa nada, né? Mas que reflete o agrado, é uma reação normal para certos estímulos que muda, né? A expressão do nosso rosto. Mas também, além de mudar a expressão do nosso rosto, faz com que o nosso cérebro produza endorfina. E a endorfina, ela reduz a dor física e emocional. E ela proporciona a sensação de contentamento. Então, sorrir não é só uma questão afetuosa, também é uma questão biológica, química, que faz bem para o nosso corpo, né? A gente se comunica sorrindo. A gente também se comunica quando não sorri, né? Então, por exemplo, quando alguém está fazendo uma coisa que você não gosta, a pessoa logo se toca, né? Não está sendo feliz. Se a gente está vivendo uma coisa engraçada, está vendo uma coisa divertida, e a gente não dá risada, a gente está comunicando o quê? Ó, pessoas, isso aí pode ser muito divertido para vocês, mas para mim não é. Tô chateada, tô triste, tô angustiada, tô oprimida. É isso que transmite, né? Quando a gente vê que tá todo mundo feliz, sorrindo e a gente não. Então, a expressão da gente diz muito quando no nosso rosto não pode ser visto. E até dizem que quando você fala ao telefone, a pessoa que está do outro lado, ela capta se você está sorrindo ou não. Mas é engraçado, né? Mas a gente sabe mesmo, se a pessoa fala, alô, pois não, o que é que deseja? A gente sabe que a pessoa não está sorrindo, né? Porque a voz da gente delata. É muito diferente quando você fala assim, bom dia, em que posso ajudá-lo? A pessoa logo percebe que você está bem-humorada, está super afetuosa e se comunica de uma forma agradável, né? Porque a nossa voz vai delatar, né? O nosso sorriso vai afetar assim o jeito que a gente fala, né? E mesmo na pandemia, não sei se os irmãos lembram, os olhos da gente sorriam, né? Quando a gente encontrava alguém que a gente sorria, eu pelo menos sempre sorrio, né? Os olhinhos fecham. Aí a gente percebia as pessoas que estavam sorrindo, né? Lá em Provérbios 15:3 diz assim, ó: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o coração alegre deixa o rosto bonito, né? A gente fica mais encantador, porque o sorriso ele age assim como um remédio, não.
Às vezes você não tem dinheiro, você não consegue falar uma palavra, mas quando você sorri, a pessoa já fica com um sorriso, com o coração mais alegre, né? Então, sorrir, para além de ser uma coisa boa de fazer, também fortalece o nosso sistema imunológico, né? Fabricando endorfina, que é aquilo que faz com que a gente se sinta alegre, melhor, não sinta dor, né? Para além de tudo, atrai amigos, prolonga a vida. E a gente não pode esquecer do principal. O principal é que a alegria do Senhor é a nossa força. E é por causa dela que a gente sorri mesmo quando a gente está passando por um momento difícil. Mesmo quando estamos em lutas, nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, fica aí a dica. Que tal sorrir mais hoje? Bom, então, nosso manancial termina assim, ó. Que Deus nos dê a capacidade de sorrir, mesmo nos dias difíceis. Amém? Bom, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações. E eles só não dá certo em reunião de porco-espinho. Por isso que eu vou deixar o meu abraço, ó, de ursa. Quero lembrar vocês também, irmãos, que pra gente que sabe que sorrir é o melhor remédio, um abraço dá super mega certo, tá bom? Então vamos sorrir e vamos abraçar. Bom, agora eu quero que vocês se lembrem do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Irmãos, se Deus é a nossa força, Ele é tudo que a gente precisa, tem mais motivo do que esse pra gente sorrir? Não tem, né? Poxa vida, Deus é a nossa força. Agora sim, agora eu vou me despedir com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.